Aos 30 anos, Amaro Freitas é um dos pianistas de jazz da nova geração mais respeitados do mundo. Logo no segundo álbum, Recife, de 2018, ele recebeu elogios da conceituada revista americana Downbeat, que destacou a complexidade rítmica estonteante do trio que lidera, formado ainda por Jean Elton no baixo e Hugo Medeiros na bateria. Suas composições, feitas de compassos irregulares, captam as vibrações de ritmos como frevo, maracatu, coco e baião. Antes de conquistar o mundo, Freitas enfrentou obstáculos típicos de quem tenta viver de música no país. Ao se apaixonar pelo jazz, tentou estudar em um conservatório, mas seu pai não tinha os R$ 30 da mensalidade. Aos 18, decidiu intercalar jornadas como atendente de call center entre shows em casamentos, bailes e bares, até finalmente se formar num curso de produção fonográfica. Quando já despontava como artista de prestígio, teve de vencer mais uma barreira, o racismo. Nordestino, negro de cabelos volumosos e físico imponente, com 1,85 m de altura, Freitas afirma que era julgado pela aparência antes mesmo de ouvirem sua música. Olham para um personagem negro e imaginam que ele é um percussionista. Não como se fosse uma coisa boa, mas como se ele não pudesse ser um pianista, diz Amaro Freitas. Morando até hoje no Recife, Amaro se diz privilegiado por alcançar o reconhecimento sem se mudar para o exterior. Enquanto luta pela afirmação racial, ele não perde de vista outra meta nobre: aproximar o jazz das pessoas. Recentemente, fez uma parceria com o rapper crioulo e Milton Nascimento, em que os três tocam clássicos do Clube da Esquina. Hoje eu me sinto como um Naná Vasconcelos do piano. Minha percussão tem 88 tambores, o número de teclas do piano. Quando sento para tocar, é para exaltar os ritmos e as tradições brasileiras, diz Amaro Freitas. Eu convido vocês para assistirem agora uma entrevista de Amaro Freitas no programa Conversa com Bial. Na sequência, Amaro Freitas no programa Um Café Lá em Casa, falando sobre jazz. Imperdível. Você não me escuta? Salve, meu irmão. Tudo bem? Salve, meu querido. Que alegria. Deu certo demais. Olá, bem-vindos. Gênero que há mais de 100 anos transformou a música americana e do mundo todo, o jazz sempre se entendeu fácil com os ritmos brasileiros. De Tom Jobim a Moacir Santos, de João Gilberto a Naná Vasconcelos, de Egberto Gismonti a Hermeto Pascoal. Caramba, ó, são muitos os gênios daqui que beberam e deram de beber naquela fonte e contribuíram para que ela se tornasse cada vez mais diversa. Pois bem, depois de um timaço desses, pode parecer difícil, e de fato é mesmo, um jovem artista sul-americano se fazer notar nesse universo. Pois aconteceu e está acontecendo agora. Uma das renovações mais festejadas no mundo do jazz contemporâneo é brasileiríssimo, um pianista de sangue negro, sotaque pernambucano e musicalidade fora do comum. Nascido na periferia do Recife, entrou na música com 11 anos, como tecladista da igreja que o pai frequentava. Aí, aos 15, um certo disco de jazz mexeu tanto com a cabeça dele que decidiu, ia ser pianista. Pois bem, menos de 15 anos depois, ele já tem uma obra autoral reconhecida e respeitada, parcerias com estrelas da MPB e 3 discos que o projetaram internacionalmente. O mais recente, lançado em junho, foi gestado a partir de descobertas sobre sua ancestralidade africana. O nome do disco é Sankofa,
o nome do artista Amaro Freitas. Salve, meu querido Pedro Bial. Que alegria poder estar aqui com você. Muito legal, Amaro. Fico muito feliz. Olha, deixa eu explicar para o público. Na conversa seremos nós dois, mas nos musicais dessa noite, gravados no Instituto Ricardo Brenan, no Recife, o Amaro será acompanhado por dois talentos que compõem o Amaro Freitas Trio. Jean Elton no baixo e Hugo Medeiros na bateria. Amaro, querido, tenho vontade de contar como é que a gente se conheceu, como é que eu fiquei sabendo de você primeiro. Posso contar? Pode. Essa história tá marcada aqui na minha cabeça, cara. Pode contar sim. O ano era 2016, portanto, esse cara, você não tinha nem 25 ainda, 24 anos. Não, eu tava de 24 para 25 anos. Isso. E aí a gente estava procurando músicos para fazerem parte da banda fixa desse programa. O programa ainda não tinha estreado. E aí a gente cruzou com esse cara aí, esse certo Amaro Freitas, que já tinha, inclusive, um disco lançado, Sangue Negro. Quando eu comecei a ouvir aquilo, rapaz, sabe qual foi a minha sensação, Amaro? Estava na cara que você tinha um outro caminho que você iria trilhar. Mas, de qualquer maneira... Conta essa história com muito orgulho, cara, da gente ter se conhecido assim. Eu me lembro desse dia que foi um momento muito bonito, tanto da apresentação, né, da banda, que tinham algumas bandas ali tentando entrar no programa, né? E para minha surpresa, quando a gente acabou, você chegou para mim e disse: cara, amei o Sangue Negro e a música Encruzilhada me tocou. Aquilo ali foi o meu presente. Eu voltei no avião sorrindo. As pessoas passavam, eu, bom dia, tudo bem? E foi um disco que você fez, o Sangue Negro, era um disco que você tinha feito na raça, independente, né? Produção independente. Total, Bial. É um disco que... talvez a minha maior virtude tenha sido a sabedoria nesse disco. Porque era um disco onde eu ainda não era um cara muito experiente no estúdio, e era uma pessoa muito jovem tocando com pessoas mais velhas que eu. E essa atenção de entender que eu sozinho não dava conta foi muito importante para a época. Então, eu gravei em um bom estúdio, com ótimos músicos, com um produtor muito bom, e tudo isso contribuiu gigantemente para o lançamento do Sangue Negro. Mas também, desde de muito antes, quando eu percebo que o meu pai não teria condições para investir em mim, porque ele já sustentava a nossa família e o dinheiro não dava, aquilo já me alertou para um momento que, velho, eu preciso saber administrar o meu dinheiro. Você falou do seu pai. Foi ele te levando para a igreja com ele que despertou a sua veia musical. Você tocava o quê na igreja? Era teclado mesmo? Sim, eu comecei na igreja. Na verdade, eu fui criado nesse ambiente evangélico, né? Que, por sinal, é um ponto de fuga
dentro da comunidade, né, que te dá essa dignidade. Eu acho que hoje eu questiono a igreja em vários lugares, mas eu também sei da importância da igreja na comunidade, né? E aí a gente começa, a igreja tem muito dessa educação musical, dos hinos da harpa cristã, que tem tudo a ver com o lirismo europeu, né? Mas também por ser uma igreja de periferia e dentro da periferia ter pessoas, na sua maioria pretas, a igreja tinha esse movimento do corpo que vem muito da África. Então, a gente tinha o forró, não é? A gente tinha os ritmos tradicionais de Pernambuco acontecendo na igreja. Então, era esse misto dos inários com essas tradições nordestinas que tem tudo a ver com as tradições afro-brasileiras. E eu comecei nas crianças, cantarolando, até que um dia o meu pai ele quis montar uma banda em Nova Descoberta, numa igreja no Alto do Progresso, né? E ele me ensinou primeiro bateria. E eu gostava muito de bateria. Antes disso, eu tinha feito uma bateria com os baldes da minha mãe, fazia o maior barulho, era aquela agonia. Mas na igreja, todos os meninos queriam tocar bateria. Era um instrumento sedutor. E ninguém queria tocar o teclado. Foi quando meu pai chegou para mim e fez: pô, você não quer aprender o teclado? Eu, não, isso é muito chato, tocar com as duas mãos, ter esse equilíbrio, né, essa coordenação. Ele tenta, eu fui tentando, fui estudando, fui gostando, e aquilo para mim virou uma brincadeira. Enquanto os meninos estavam empinando pipa, jogando bola, brincando de bola de gude, de peão, eu estava no quarto tentando ser criativo no teclado. Até o momento que chega o Conservatório Pernambucano, eu faço a prova para o Conservatório quando eu tenho 15 anos, que eu também descubro o trabalho do jazz de Chick Corea. Eu passo só 6 meses no Conservatório, porque o meu pai não tinha condições de pagar, nesse período, R$ 30. E Eu quero voltar agora passo a passo, porque essas histórias são muito boas. O que veio antes? O seu amigo emprestar o disco do Chick Corea ou o conservatório? antes, primeiro me veio o DVD do Chick Corea. E aí, quando você ouviu, o que aconteceu na cabeça do adolescente? Cara, eu estava tocando aquelas harmonias perfeitas do inário da igreja, né? Tudo muito harmonioso, mas tudo muito tonal. Enfim, quando eu vi o trabalho de Chick Corea, aquilo ali veio para mim como várias possibilidades. Aquelas modulações de tons de jazz, a liberdade de improvisação, a atenção que você precisa ter no outro, e para que o outro te entenda e tu entenda o outro, e ali se tenha uma conversa. Quando eu vejo tudo aquilo, eu fico maravilhado. Eu digo, meu Deus do céu. Agora sim, aí você vai ao conservatório. Eu sei que quando você foi ao conservatório, você descobriu duas coisas. Primeiro, você assustou todo mundo. Como? Eu chego no conservatório, essa relação da igreja com o ouvido. Na igreja a gente não estudava partitura. Na igreja a gente não tinha uma aula de teoria musical. Na igreja era perceber a voz, tentar entender onde era o tom e, a partir daquilo, começar a tocar a música. Quando eu chego no conservatório, a maioria dos alunos da minha idade estava estudando partitura, né? E quando eu escuto as pessoas tocar aquela música, eu dizia ao professor, eu consigo identificar os acordes que estão sendo tocados aí. E todo mundo dizia, não, é impossível, como assim você identificar os acordes? Eu identifico. E aí a menina, eu vou ficar de costas aqui. Eu fiquei de costas, era uma pianista, uma jovem pianista, ela tocava música e eu dizia, si diminuto, dó menor, lá bemol 7+, fá menor 6. Cara, e aí a gente chega à história que você já tinha se adiantado. Você chega no conservatório, revela-se um talento extraordinário, mais que um talento, um dom, uma vocação, mas custava quanto para você estudar no conservatório? R$ 30 por mês, Pedro Bial.
Esse era o valor que custava, mais as passagens, que eram 2 vezes por semana o curso. E, infelizmente, Você não tinha. a gente conseguiu o primeiro, segundo mês. Depois de 6 meses, eu não tinha como fazer a minha matrícula novamente no conservatório. Aí, deixa eu contar para eles como é que você fez, e você me corrija se eu estiver errado. Amaro, então, foi se virar. Ele trabalhou em call center, depois ele conseguiu uma bolsa de estudos numa outra escola, virou músico da noite, fez faculdade de produção fonográfica e aí gravou o primeiro disco, Sangue Negro, aquele que quando eu ouvi falei, opa, tem coisa aí. Mas ainda no meio dessa história toda, olha só o que o destino apronta. Olha só quem passa em Olinda para fazer um show. Isso mesmo, Chick Corea 2014, Praça do Carmo. Vocês viram um menino lá fazendo assim na plateia para ouvir o piano? Era um Amaro, você estava lá, não estava? Eu estava lá com certeza, Pedro. Eu fico muito emocionado com esse encontro com o Chick Corea, porque ele fez uma oficina aqui em Pernambuco. Nesse período eu tocava num restaurante, eu tocava piano e precisava meio que daquela grana para pagar a faculdade, ajudar dentro de casa. E eu não tive como largar o restaurante para assistir a oficina porque eu precisava muito trabalhar nesse dia. E no dia do show do Chick Corea eu não tive acesso a ele, né? Mas eu fiquei assim, em êxtase com aquele show. Mas a vida é muito boa e acabou me dando uma segunda oportunidade, onde eu encontro ele lá na frente, no Montreux Jazz Festival em 2019. A gente tem uma foto sua. Olha aí. A cara de alegria do Amaro. Que maravilha. Vem cá, você conseguiu falar alguma coisa ou travou na hora? Não, eu consegui falar, Pedro. Eu fiz aquele exercício de respiração e consegui falar. Para a gente entender melhor aí o jazz de Amaro e o que ele representa de renovação, de novidade no jazz mundial, vamos ver algo fundamental no sentido assim, de fundamentos, né, da arte do Amaro, que tem todas essas referências do jazz, mas mistura com esse tipo de referência brasileira. O azul do céu. Oh, Angelina. Quando eu te vi de longe. Oh, Angelina. Senti o cheiro de mel. Oh, Angelina. Mandei fazer um vestido pra mulher, sapato, pé, duas carreiras de botão, cheio de pressão. E eu pergunto a dona que se leva, dois chapras na mão, dois chapras na mão, dois chapras na mão, dois chapras na mão, dois chapras na mão. Angelina. Esse é o coco trupé? Esse é o coco trupé. Coco... É a modalidade de arco verde, né? Verde, Porta do Sertão de Pernambuco. Cara, que coisa linda, que coisa linda. Vem cá, a gente tem que falar do seu disco, cara, que a gente já falou muito, não falou ainda do Sankofa, que você tem que contar a história de como é que Sankofa bateu asas no seu caminho. Você foi a Nova York para chegar a isso. Como foi? Sankofa celebra para mim um momento mágico do trio e de um quarto elemento que é muito importante também para o nosso trabalho, que é o meu empresário. A pessoa do Laércio Costa, né, que é um cara muito inteligente e que traz essa inteligência para a minha vida e também aceita as minhas loucuras e diz, vamos lá, sabe?
Esse cara é um irmão, como o Jean e o Hugo. Sankofa celebra esse momento, eu acho que de maturidade mesmo do trio. Eu trouxe até uma bata aqui, Pedro, que representa muito bem essa história, que é a bata que eu comprei no Harlem, e que tem o símbolo da Sankofa, e que eu me apresentei no This Is Club na Lincoln Center. A gente foi fazer um show, esse show nos Estados Unidos, e quando eu cheguei lá eu queria conhecer a Times Square. Mas quando eu me deparo com o Harlem e com o Brooklyn, eu não consigo sair daquele lugar, tanto pela comida como por ver as pessoas na rua. Eu nunca tinha visto aquilo naquela quantidade mesmo, de pessoas jogando dominó ou caminhando com turbantes e roupas lindas, lindas, lindas. É quando eu chego nessa feira afro, conheço um senhor chamado Ali, senegalês, que trazia suas roupas para Nova York para vender e sustentar a sua família em Senegal. E eu me dou de cara com essa bata e digo, cara, eu quero levar essa bata. Ela ficou um pouco grande em mim. Ele fez, não, eu sou alfaiate, eu vou ajeitar aqui para você. Ajeitou a bata. Eu disse, cara, eu vou me apresentar com essa bata amanhã no show que a gente vai fazer no This Is Club. E ele ficou muito feliz com isso. A gente fez o show, depois eu posto uma foto nas minhas redes sociais e um amigo meu, professor da Universidade Federal, dentro dessa veia diaspórica, comenta, nossa, que lindo a Sankofa em teu peito. E aí eu olho aquilo e digo, Sankofa? Deixa eu pesquisar esse nome. E aí fui pesquisar esse nome e quando eu me dei de cara com a filosofia que Sankofa traz, eu disse, esse é o último sinal para a criação do meu terceiro álbum. Agora eu sei o que eu quero. O Sankofa, a simbologia, o impacto simbólico dele é porque ele é um pássaro que voa com a cabeça virada para trás, é isso? É exatamente isso. Ele pode ser tanto representado por esse pássaro que voa com a cabeça voltada para trás, como também pode ser celebrado num símbolo que forma um coração, que vai fazendo meio que fechando, eu não sei dizer direito esse símbolo, mas a gente tem muito isso dentro das grades, né? Dessa coisa das grades das casas brasileiras, né? Volutas, né? Volutas, exatamente. Que é ao mesmo tempo que você olha para o futuro, você também olha para o passado. E isso tem tudo a ver com a história que nos foi negada, né? O Brasil não contou a verdadeira história sobre o Brasil, né? Eu não estudei na história quando eu fazia escola de base, Teresa de Benguela, Bacuacua, Abdias. Eu não estudei nenhum desses personagens que elevassem o nosso povo ou a nossa história como homem negro. Bacuacua, quem foi, por exemplo? Bacuacua, ele foi um príncipe africano, chega aqui em Pernambuco primeiro, escravizado, consegue sobreviver, né, a essa travessia que já durante esse período que Bacuacua chegou aqui, vários negros morreram. E Bacuacua, ele chega aqui em Pernambuco e começa a trabalhar como padeiro para um senhor. E essa história me emociona muito porque o meu pai sustentou a nossa família como padeiro, sabe? E é muito interessante você pensar em Bacuacua e pensar em meu pai, porque o meu pai, a nossa apresentação está sendo no Instituto Ricardo Brenan, né, especial para o Pedro Bial, e o meu pai construiu um instituto. Isso é muito importante, sabe, Bial? Meu pai, pedreiro, construiu aquele castelo. Depois de 15 anos, eu fui convidado para tocar no aniversário do castelo como uma das atrações principais. E quando a gente volta para a história do Bacuacua,
a gente vai ver que esse homem ele vai descer para o Rio de Janeiro, ele vai trabalhar no Porto, do Porto ele consegue chegar nos Estados Unidos, que está no momento do apartheid. Primeira palavra que ele aprende é free, né? E Bakwaqa, nos Estados Unidos, se alfabetizou com essa nova língua, foi para o Canadá, escreveu a sua autobiografia, é o único ex-escravizado que escreveu a sua autobiografia. Ele vai para Londres, né? E de Londres ele tem a intenção de voltar para a África para conscientizar o máximo de jovens possível sobre o que é esse mundo. Para mim, Bakwaqa fecha muito bem a história da ancestralidade, sabe? Que história extraordinária. Então, por mais que as histórias não tenham sido nos contadas, mas a gente se questiona, e aí onde entra a Sankofa, tipo, por que eu quero isso? Por que o meu corpo reage desse jeito? Por que o meu cabelo é assim? Por que eu não posso fazer isso? Por que me tratam assim? E aí quando você começa a buscar a tua ancestralidade, tu percebe que isso faz parte de um conjunto de coisas e que muitas pessoas existiram para que tu hoje estivesse aqui. Eu fico muito emocionado porque ao mesmo tempo que o meu ancestral me fortalece, um dia eu também serei um ancestral de alguém. Então existe essa responsabilidade sobre mim e sobre os meus atos para que a gente possa ter um melhor futuro. E você está deixando isso em registros belíssimos que falam para todas as línguas. A história de Bakwaqa está na terceira faixa do disco Sankofa e a gente vamos ouvir o Amaro Freitas Trio tocando Aiê. Alguma coisa para falar sobre Aiê? Vamos celebrar. Oba! Vamos nessa. Bem-vindos de volta! Estamos com o pianista virtuose Amaro Freitas, que acaba de lançar o disco Sankofa, nome do pássaro que se move para o futuro sem nunca deixar de olhar para o passado. É isso, né? Amaro, o mercado para o jazz é um mercado internacional. Muitos brasileiros do jazz moram no exterior. Você acha que você vai ficar no Recife ou vai acabar morando fora?
Pedro, a minha intenção era continuar morando aqui, porque pensa comigo, cara. Eu me apresentei, fiz uma tour na Europa, depois da tour eu fui para a Academia do Montreux, da Academia do Montreux voltei para o Brasil, fiz o Sesc Brasil, instrumental Sesc Brasil, no Sesc Consolação. De lá eu viajei para os Estados Unidos, fiz a Lincoln Center e voltei para Recife. Isso para o jovem que está me vendo, ele vai ter uma referência que eu não tive. Enquanto eu queria viver de música instrumental, vários amigos diziam, não dá, é difícil, música já é difícil, música instrumental mais difícil ainda. Eu penso sempre muito nessa representatividade da bandeira instrumental, do cara que me vê e diz, pô, eu vi Amaro caminhando na rua, passei num ônibus e ele me manda um inbox no Instagram dizendo, cara, eu acabei de te ver, que alegria. E esse cara estava me vendo na internet, tocando nos Estados Unidos e podendo voltar para casa. Agora, o futuro não pertence a mim. Essa é a minha vontade, mas às vezes a vida pode nos levar por outros caminhos, e eu estou aberto também. Eu acho que talvez seja inevitável. Você sempre terá o Recife. Talvez. E você sempre terá o Recife. Você sempre terá o Recife para eventualmente voltar. Amaro, toda a sorte do mundo. Que bom que você está fazendo esse bem aí por todos nós, pelo Brasil, pela arte, pela beleza. Muito obrigado. A gente vai terminar ouvindo mais um número do Amaro Freitas Trio, Vila Bela. Obrigado, meu irmão. Um abraçãozão mesmo, daqueles de antes da pandemia, que a gente abraçava para valer. Pedro, eu que te agradeço. Muito obrigado por esse papo tão maravilhoso, que a gente possa se encontrar várias vezes e da próxima com um abraço antes da pandemia. Então vamos ouvir Vila Bela. Vamos tocar uma. Vamos tocar mais uma, né? Vamos tocar um blues, um jazz. Vamos. Sentimental música. Será que eu toco de... Vou tocar de guitarra, só pra... Tá. Vou tocar com essa guitarra linda aqui, cara.
É bom demais, né, bicho? Nossa, a música é uma língua, né? A música é uma língua. É uma língua. A gente está se vendo pela segunda vez na vida. A gente se viu uma vez Na verdade, pela terceira. Logo quando eu lancei o Sangue Negro, que é o meu primeiro disco, eu fiz uma tour pelo Rio, que eu fui montando ali com uma amiga, uns shows, e um foi o Triboys. Ah, sim. E um dia antes era o teu show com... Caramba, Carlos Malta, eu não me lembro quem foi o restante da gig. Mas ali eu cheguei e disse, pô, Nelson, sou seu fã e tal. Aí tava um papo rolando, acabei de voltar da Suécia, tava dando uma aula. O cara tava na Suécia. Eu morei lá, 8 anos. Morou lá, né? Dando aula na universidade lá. Então, exatamente isso. Aí eu te encontrei ali pela primeira vez e depois nessa coisa da Petrobras. Exatamente, né? Quando a gente teve, porque nós dois estamos dentro do mesmo projeto, assim. Dentro do mesmo... Né, de patrocínio. E aí a gente teve um bate-papo ali na Rio to See, né? To See, Content, não sei o que e tal. Foi muito bacana. E foi ali que a gente se aproximou um pouquinho mais, mas nunca mais nos falamos, nunca mais nos vimos. Estamos nos vendo hoje. E nunca tínhamos tocado junto na vida. Exatamente. E tivemos um breve ensaio, né, ali. Né? Um breve encontro. Aquilo não pode ser chamado de ensaio. E aí, cara, olha que delícia que é isso. Nossa, é bom demais. Nossa, é vida, né, Nelson? Eu queria, tem alguns amigos, vários amigos que gostam do meu trabalho, né, que pediram várias vezes ao Café Lá em Casa para me trazer aqui. Acho que eles mereciam, assim, pelo menos os dois que eu conheço, de tantos, né, que devem ter pedido, Paulo Siqueira e Natan. Um beijão, tá? Ó, se concretizou, estou aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Obrigado pela insistência, mas não precisava. Porque tem gente que... Né, o programa, ele aos poucos vem se tornando uma referência, né, você sabe que uma coisa engraçada, uma vez eu estava na Europa participando de um festival de jazz, o cara que era o como se fala, o programador, o cara que escolhe, como é que chama? O curador? O curador do festival. Ele veio falar comigo, ele veio falar do programa. Ele falou, cara, eu assisto teu programa, sempre quando eu recebo alguém do Brasil me manda alguma coisa, eu vou ver se participou do teu programa. Olha que incrível. Que legal isso, pô, velho. Que honra, né, bicho? Pô. O cara vai ver, deixa eu ver se esse cara participou lá do programa do Nelson. É porque é um programa, eu acho que é um programa muito honesto, sabe, Nelson? Não tem maquiagem, assim, é de quem tem essa coisa da música brasileira e você é um visionário nesse quesito, assim, criou uma parada que todo mundo se apaixonou, mostrando um Brasil, né? Quando a gente reflete um pouco sobre isso, que o Brasil não conhece. Porque hoje o teu programa é assim, quando você traz, por exemplo, uma pessoa como eu, ou uma pessoa como o Mestrinho, mas ao mesmo tempo você traz uma pessoa que representa, como Cacau Santos, representa toda uma geração da igreja. Total, sim. Cara, o cara que tá vendo aquilo, ele diz, que honra. Cacau tá num café lá em casa, velho. E eu assisti esse programa e quando eu tocava na igreja, Cacau era uma referência para mim também, que estava na igreja, né? E é muito interessante isso, porque você traz personagens, tanto do Hermeto como do Cacau, que vai trazer um público totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí todo mundo, de certa forma... se encontra nesse lugar, né? Se encontra nesse lugar. Então quem vier pra cá, todo mundo... Pô, o cara tá lá. Que bacana que o programa ocupou esse espaço, né? Bom, bacana. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você, quando foi... eu não sei se você chegou a se formar ou não, mas quando você foi para a faculdade, você não foi fazer música, você foi fazer produção fonográfica. Eu já tocava, né, nessa coisa jazzística da noite e para mim foi muito... Era o momento também que eu descobri esse Amaro como um homem preto, das tradições afro-brasileiras que são riquíssimas, né, de quando eu penso em Moacir Santos, que é um cara que veio do interior de Flores
e que fez uma música tão valiosa, o Naná Vasconcelos, né? E toda essa coisa do maracatu, do frevo, do coco, do baião, da ciranda, do cavalo marinho, é um estado e um Nordeste muito rico, né? Em personalidade, o samba também. E eu olhava para a universidade, eu tenho amigos, professores na universidade, mas aquilo ali não me fechava a ideia de ter que estudar música erudita no piano. Obviamente porque é um segmento que eu não queria ser um concertista, enfim, um professor. Eu queria tocar piano, O teu que piano. trouxesse, claro, essa linguagem jazzística, mas muito dessa música moderna, né, que o VJ faz, que o Craig Taborn faz, enfim, que o Shai Maestro faz, de olhar para a sua tradição e trazer uma modernidade, principalmente colocando o ritmo como o alicerce principal, né? Essa coisa de você brincar com o maracatu, com o frevo, sabe, de trabalhar as claves. Por exemplo, você tem um frevo, né? E você pode pensar que a clave do frevo pode ser, uma das claves pode ser essa. Eu queria fazer isso de uma outra forma. Colocar isso aqui na minha mão esquerda, colocar algumas notas que vai gerar um deslocamento rítmico e uma isorritmia e trabalhar o ritmo negativo, que é todo esse ritmo que não está sendo tocado aqui. Então, no lugar de eu fazer... Vou fazer... Quando você olha à esquerda, tá aqui, ó. Só que aí eu vou distribuir, né? A mesma coisa com o samba, ó. Pegar essa coisa do tamborim do samba de partido alto e começar a trabalhar essa coisa, dando atenção a um ritmo em um outro lugar. Então eu posso tocar uma nota em 3 não, gerando um novo pulso. Um assim, uma não. Trabalhar isso e também colocar o ritmo negativo. E aí trabalhar dentro de uma série harmônica que não está dentro da harmonia funcional, que é essa coisa de você pensar uma estrutura das possibilidades desse instrumento de 88 teclas pode te dar, né? Quartas aumentadas e quartas, terças maiores e quartas, terças menores e quartas aumentadas, segundas maiores e quartas aumentadas, segundas menores e quartas aumentadas. E aí eu pego essa estrutura harmônica e trabalho dentro dessa rítmica que é o samba do partido alto. E eu queria isso, Nelson. Claro, hoje eu cheguei nesse lugar. Antigamente eu não sabia que eu ia chegar aqui, mas era isso que eu queria. E a universidade meio que, se eu fosse estudar lá, eu iria estudar a música do século XVII. Ia travar isso. Se um cara que viesse de fora viesse estudar os nossos ritmos, ele também ia estudar a música do século XVII. E aí é um francês estudando a música francesa em Pernambuco. Isso para mim... eu falo isso com muito cuidado, porque a gente está falando de uma universidade também que tenta manter toda uma estrutura, uma tradição uma também, tradição. que é importante você conhecer o que existe, né? Tudo que já veio, tudo que já foi porque montado. tem muita coisa. Tem muita coisa. Buscar, tem muita coisa. Nossa, exatamente. Eu acredito muito numa energia que toma conta. Essa música é uma música que tem que ser estudada, claro, e que vai nos abrir várias portas e janelas e sensações. Mas hoje a gente vive um momento que também traz uma outra realidade. Hoje somos um outro ser humano, hoje a gente vive um outro clima do planeta, outros problemas sociais, sabe, que se assemelham, mas que existem em um outro lugar da vida.
E eu acho que se a gente tem a capacidade de captar essas coisas, essa energia, a gente pode fazer uma música do agora, que vai estar aliada com o que veio antes e que vai estar aliada ao que veio depois, né? Isso é a sankofa, isso é o olhar à sua ancestralidade, entendendo que também um dia você vai ser o ancestral de alguém. Mas a música do teu tempo, ela vai ficar marcada como ficou a música do Sim, Mozart e do Naná Vasconcelos, porque eles se permitiram ser canal da música daquele tempo. Se permitiram fazer a verdade deles. A verdade deles. E era, quando eu faço curso de produção fonográfica, é um pouco nisso. De olhar para aquele curso e perceber ali que eu poderia trabalhar o amar o artista, né? De como se posicionar, né? De entender um pouco de engenharia sonora, de entender um pouco de história do som, de mixagem, masterização, produção musical, acústica, tratamento acústico. Então aquele curso me atraiu mais e foi bem legal porque eu conheci músicos de diversos lugares diferentes, né? O cara que está atuando ali na banda do Alceu, o outro que é o guitarrista da Elba, o outro que é o técnico de som da Nação Zumbi. Então, tinha uma galera que trazia uma outra linguagem para mim também, um outro comportamento, era um nicho, né? E aquilo tudo me trouxe muita experiência, sabe? Quando eu faço o vídeo de Luísa, tocando Luísa do Tom Jobim, eu já estou pensando na roupa, já tem 4 câmeras para filmar, e é nesse vídeo que eu ganho o prêmio Mimo, né? Depois eu me encontrei com um curador, ele disse, velho, todo mundo votou em você. Porque quando a gente viu a qualidade do seu vídeo, então eu estava na música instrumental naquele momento, mas estava preocupado com também a estética que eu queria carregar, né? Inclusive escolhi o meu melhor look aqui para hoje. Você falou do Sankofa. Eu quero mostrar esse disco aqui, que aliás que é uma capa linda. Para onde eu mostro? Para ali, ó. Olha que bacana. E Amaro, esse disco aqui você tá junto com os teus parceiros de som, que são parceiros de muito tempo já que vocês estão juntos, né? É. Eu vi um monte de vídeo seu tocando em vários lugares e sempre os caras estão lá. Com certeza. Baixo e batera. Nossa. Quando você começa a tocar muito tempo com uma pessoa, o cara respira, você já sabe o que é. Né? Pô, sim, em pouco tempo a gente já tá assim, né? Imagina o cara que tá ali com... Os caras me influenciam, né? Fala o nome deles que eu... Jean Elton, é o baixista, e Hugo Medeiros, também professor do conservatório. Super músico. Super músico, baterista. E esses caras me influenciaram e me influenciam demais no som, sabe? Com o Jean eu aprendi a colocar o som do baixo dentro do piano, que é mais ou menos uma coisa que a gente fez aqui, é ter a capacidade de equalizar o som do piano à altura do que está rolando da guitarra, né? Então você não fica nem mais nem menos, você fica igual. Tem uma hora que quem for ouvir ali vai dizer, caramba... O que é o guitarra? Porque o técnico, ele pode até editar se eu tocar forte, botar o som do piano mais baixo. Mas vai ficar um piano forte sendo tocado baixo, sabe? E a guitarra vai estar em uma outra camada. Então o Jean me trouxe muito essa consciência de entender o valor do outro, né? Cara, existem outras pessoas tocando com você e dentro do jazz, ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade de improvisar, ser criativo, você também tem que escutar o outro. Tem que escutar. Tem que saber o que é que vem dele para poder acompanhá-lo. São 2 orelhas e uma boca, tem que ouvir o dobro do que fala. O jazz é assim. E o Hugo me trouxe uma coisa, um questionamento muito da rítmica mesmo. Quando eu mostro encruzilhada para ele, que tem os contrapontos, ele diz, pô, mas não tem linhas diferentes. Aí eu, pô, velho. Aí eu começo a fazer Doneni, né, que já são 2 linhas, um 7/3, que, beleza, mas sempre tu faz 2 linhas na polirritmia, mas nunca tem um respiro, né? Eu digo, meu irmão, como se fosse isso aqui, né? Eu tô no... Eu tô fazendo isso, um 7/3, mas todas as notas estão sendo tocadas. Ele, pô, beleza, tu faz a polirritmia, mas todas as notas são tocadas. Beleza, eu começo a fazer uma polirritmia em 5. 5/2. Geram umas pausas. E aí o 2. E aí o 2 contra o... Aí ele, beleza, mas tu não consegue... Ele sempre me questiona, cara. Puxando. Né? Puxando, mas não é um questionamento que vai me levar
para um lugar ruim, é um questionamento que para me colocar para cima, inspira. tenta fazer isso, cara. É um porque- questionamento que inspira. Que inspira, é o questionamento que inspira. Cara, isso que você está falando é genial, porque existe o outro lado, o que te inibe. Né? Exatamente. O questionamento que você fala, puta, então eu não vou conseguir. É. Né? É quando É o cara te inspira, esse cara é parceiro. Esse cara é parceiro. Porque o cara, eu tô falando de uma forma que parece até que o cara tava ali provocando, mas isso aqui é porque o programa tem um tempo, não dá pra... Né? Mas era interessante observar o quanto essa visão que ele tinha. Se tu consegue fazer isso, então tu pode conseguir fazer isso também. Então você tem um 3 contra 2. E eu comecei a fazer o 3 contra 2 dentro desses 5. E aí o 3 contra 2 com acentuação em 7 na mão direita. Pô, mas será que tu consegue fazer 2 polirritmias em uma mão? Eu digo, poxa, bicho. E aí comecei, né? 3 contra 2 em uma mão só. Aí o 5 contra 2. E isso foram me gerando até eu chegar a um ponto que, tipo, começa a fazer de polirritmia, começa a tirar tudo e começa a colocar tudo. Então, 5 contra 4, por exemplo. Tem que chamar o Kiko Freitas para tocar com você. Kiko é bom pra Kiko é bom caramba nisso, nisso, bicho. cara. Nossa Senhora.